Quando eu recebi o e-mail, que era um teste para o filme da Lúcia Murat, eu já me descabelei. Que eu falei: "Eu preciso pegar esse filme". E tem isso, né, porque eu amo cinema realmente, mas existe um cinema que eu gosto muito de fazer, que é um cinema político, um cinema que incomoda, sabe? Eu já disse que não tem nenhuma mulher presa no meu regimento. É que ela não é uma mulher, uma menina. Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus Machado da Matinê e hoje eu venho compartilhar com vocês a entrevista que eu fiz com a diretora Lúcia Murat e o elenco do filme O Mensageiro. É um filme brasileiro que está chegando agora nos cinemas e que traz uma história ambientada no período da ditadura militar. No longa-metragem, a gente vai acompanhar a história de um soldado que desenvolve uma relação de empatia por uma das prisioneiras, e por conta disso, ele acaba pegando cartas que ela escreveu e levando diretamente para sua família. E por último, aquele recado que não pode faltar. Não se esqueçam de se inscrever aí embaixo no canal da Matinê CNTV. Agora chega de conversa e bora lá assistir a minha entrevista com a diretora e o elenco do filme O Mensageiro. A primeira pergunta é para ti, Lúcia. O tema da ditadura militar ele é um pouco recorrente na tua filmografia e eu gostaria de saber, eh, no caso de Um Mensageiro específico, fica muito claro que tu traz uma nova visão sobre esse tema a partir do momento em que tu aborda, né, uma questão ali, como tu falou também, se não me engano, no Festival do Rio, sobre mostrar momentos de humanidade em meio ao horror. Então eu gostaria de saber de ti se tu acredita que esse ponto justamente que o filme traz, faz com que ele seja também diferente dos demais filmes que também fazem retratos importantes sobre esse momento histórico do Brasil. Eu acho que esse filme, me veio à cabeça exatamente pela polarização que a gente está vivendo, entendeu? Esse fato realmente aconteceu comigo, né, quer dizer, um soldado levou uma mensagem, mas não foi só comigo, né, o Caetano Veloso fala de um soldado que ajudou ele a encontrar Dedé no livro dele, a Cecília Coimbra, no livro dela, fala de um soldado que, permitiu que ela se comunicasse com o marido. Então houve alguns momentos, quer dizer, foi uma situação diferente até de outros países, até como a Argentina, que tinha um centro de tortura, né, num afastado, quer dizer, nós vivemos situações em que você tinha centros de tortura dentro de quartéis, onde você tinha soldados que estavam servindo e que estavam, obviamente, disponíveis ali aquela lavagem cerebral, mas alguns tinham momentos de humanidade. Então, eu achei que era importante, nesse momento de polarização que a gente está vivendo, resgatar essa história e, ao mesmo tempo, também se perguntar, quer dizer, o que que a gente faz? Quer dizer, eu acho que é um filme que faz muitas perguntas, né? Quer dizer, além, é claro, de denunciar o horror que foi a ditadura, que é uma questão fundamental, continuo achando que é uma questão fundamental, ele faz muitas perguntas, né? O que que a gente pode fazer hoje? Entendeu? Diante de uma situação em que 58 milhões de brasileiros votaram na extrema-direita, votaram numa proposta que glorificava a ditadura, né? Como aparecem também alguns momentos do filme, e essa história também se entrelaça com a tua experiência, eh, uma curiosidade, aquelas fotos que aparecem no filme, elas são tuas? Não, na verdade, algumas daquelas fotos foram fotos de famílias, tem algumas minhas, sim, tem uma da minha festa de 15 anos que a gente, quer dizer, que a arte colocou o rosto da Valentina e o rosto do Floriano. É, Era tu, né? aquela Ah, legal. aquela é. A gente dançando, a gente, assim, É. dançando. Tem uma outra É, e minha o quando cabelo também, o cabelo era maravilhoso, né? Cheio de. quando Maria vai mostrar a foto também, É, é aí a mesma, é uma é montagem. uma montagem. Ah, legal. Valentina, eu acompanho teu trabalho já desde Mate-me, por favor, que eu acho que é um filme bem importante, assim, pra tua trajetória, e eu gostaria de ouvir de ti, o que chamou a tua atenção em interpretar a Vera, e também dessa vontade que tu tinha de trabalhar com a Lúcia também desde que tu viu lá o Praça Paris. E também se tu puder complementar com como foi a preparação que tu teve para fazer a cena em específico, do depoimento da Vera, que para mim é um ponto bem importante, um ponto alto do filme, inclusive. Bom, quando eu recebi o e-mail, que era um teste para o filme da Lúcia Murat, eu já me descabelei. Que eu falei: "Eu preciso pegar esse filme". E tem isso, né, porque eu amo cinema realmente, mas existe um cinema que eu gosto muito de fazer, que é um cinema político, um cinema que incomoda, sabe. Eu gosto disso, eu gosto desse lugar que é provocativo, assim. Então o Matme tem muito isso também, né, o da Lúcia tem num outro lugar, mas também tem, ele provoca, ele coloca questões, ele reflete também, né. Eh
Então, quando chegou esse teste, eu lembro que eram algumas cenas já, que inclusive estão no filme, como a cena da banana, era uma das cenas do teste. Eu fui para o corredor de emergência do prédio onde eu estava morando, botei uma roupa surrada, e um amigo meu na época filmou com câmera em movimento. Foi um teste muito empenhado, modéstia à parte, no mínimo empenhado. E quando eu li o roteiro, eu fiquei apaixonada, porque eu acho que é um roteiro genial, assim, um roteiro muito sutil e forte e duro, mas também acho que uma coisa que a Lúcia falou no último debate que a gente teve, que é sobre como essa violência se espalha, né? E acho que o filme fala sobre isso, assim, a violência chega também nesse personagem, nesse militar, nesse catarino que chega ali, né, sem ter nenhuma raiz, né? E a preparação foi feita no Zoom, com a Amanda Gabriel, que é uma preparadora maravilhosa, eu já trabalhei com ela uma outra vez também. Muito em cima do texto, do roteiro, daquilo que a gente podia criar também fora do roteiro, porque a gente estava ali ainda em pandemia, então a gente não pôde se encontrar. O texto da auditoria, se eu posso estar enganada, mas é o mesmo texto do seu relato da Comissão da Verdade, né? É muito parecido. É. Então, que é um outro momento, né? Completamente diferente. A Lúcia na Comissão da Verdade de 2014 e essa personagem ali com aquela coragem naquele momento de optar por denunciar. Mas eu acho que foi muito bem trabalhado. A gente chegou no final com essa ideia dela olhar para a lente, né? Quando ela fala que eu quero denunciar para que um dia os direitos humanos sejam respeitados, a gente chegou junta nesse lugar de que talvez seja o único momento em que a gente está realmente conectando com as pessoas de hoje em dia e dizendo isso não pode se repetir, né? E nós vamos lutar por isso da maneira que for, e a nossa maneira agora é fazendo cinema. Então, acho que é isso. Ah, perfeito. E bem importante tu falar isso também, porque, depois que eu terminei o filme, eu juro pra vocês que eu pesquisei o texto justamente quando ela fala dessa questão dos direitos humanos pra saber se já tinha algo publicado em algum lugar sobre aquilo ali, porque pra mim eu senti que que era uma fala que não era só escrita para o cinema, sabe, era uma fala muito real. E vou até aproveitar o gancho que tu deu também sobre o personagem do Xi, eu estava lendo também algumas coisas sobre o filme que saíram do Festival do Rio, e me chamou muito a atenção que tu, quando estava se preparando para fazer o Armando, tu criou uma espécie de diálogo com ele através de um diário. E eu queria saber o quanto isso te ajudou a dar vida para esse personagem, que tem uma jornada que é muito interessante ao longo do filme, e que a Valentina bem falou, que a violência chega nesse personagem, né? Ele se encontra em um momento em que ele tá refutando aquilo que ele tá vivendo, ao mesmo tempo em que aquilo ali também afeta ele. Super. Sim, isso fez muito parte da, das nossas ferramentas de processo, né, tanto individual quanto coletivo, porque a gente estava vivendo a pandemia ainda, né? Então a gente teve que encontrar formas de ensaio pelo Zoom, encontrando caminhos, né, de conexão entre nós, entre os personagens. E o diário já é um processo que eu gosto muito de usar em trabalhos, mas nesse trabalho eu acho que foi fundamental porque para mim é um de anonimato, né, de uma figura muito difícil de acessar até, a gente tem, como a Lúcia falou, alguns depoimentos, mas sempre muito nesse lugar, assim, uma vez, um soldado... Então, quando eu fui começando esse trabalho de pesquisa, junto com a equipe, né, de ir se aproximando de algumas figuras, de alguns filmes, de alguns documentários, eu senti que o que me aquietava, assim, me tirava do lugar de conforto era justamente as perguntas, né, e como a Lúcia falou, eu acho que é um filme que traz muitas perguntas e a minha conexão com o personagem foi através desse diário meio que perguntar, assim, como é que se fazia isso, como é que era, sabe? Então, levantando um pouco um diálogo com ele, e eu lembro de tentar também entrar nesse lugar de não julgamento, né? E de comprar realmente uma verdade que, por mais que seja muito distante da minha realidade, ou da minha vivência, das coisas que eu acredito, tem ali um lugar de humanidade que é, assim, um ponto de conexão, né? Um ponto de empatia. Então, foi realmente um processo muito desafiador, assim, tanto pela questão do Zoom, a gente só conseguiu realmente ensaiar presencialmente, ter uma troca muito perto da gravação, mas eu acho que passou também por esse trabalho, de alguma forma, ficou impresso de uma certa solidão, alguma coisa individual, né, de algum trabalho aí que a gente Verdade. conseguiu, que fala um pouco também do filme. Eu acho que ele teria sido um filme diferente se a gente tivesse tido outras condições, né, mas para mim passou muito por essa conexão de até hoje ter dado um pouco de contorno para figuras que são muito anônimas e que a gente precisa de alguma forma falar e resgatar, assim, né? Tanto para complexificar melhor as discussões, quanto para não apagar discussões que hoje em dia tem se achado que já estão superadas. A gente vê como não estão, né?
Acho que é um ponto de vista muito Sim. único de trazer esse soldado assim. Ah, perfeito, obrigado. E só pra gente fechar então, pra mim, falar também um pouquinho com o Floriano, eu queria saber de ti como foi dar vida a esse pai. Também acho que os homens no filme, eles também são muito reflexo do tempo em que acontece ali, né, porque ao mesmo tempo em que era um pai que ajudava a filha, também era um marido muito isolado e muito fechado, né. Então como que foi dar vida a esse personagem dentro desse contexto histórico também daquele momento de um Brasil também muito mais conservador? É, ele faz parte de uma família, conservadora, extremamente machista, né. Ele tem uma cena que ele tem um caso com uma outra pessoa e acha um absurdo a mulher, ficar indignada com aquilo. Ele tem um diálogo com a filha nesse sentido. A filha, já interessante, ela coloca que ele deveria ter que a mulher, a mãe, deveria ter tantos direitos, de liberdade quanto o pai. E ele: "Não, eu sou homem". Absurdo isso. Eh, Ele vivia uma crise no casamento e ao mesmo tempo, ficava ao lado da esposa, apoiava aquela mãe que sofria muito com a ausência da filha, ele também, claro, e às vezes eles até disputavam quem, sofria mais, porque ela duvidava um pouco dele estar, porque ele se encontrava com os amigos e coisa e tal, à noite, e ela passava o dia procurando essa filha nos quartéis. E então eram outros tempos, mas eu procurei dar uma o que a gente chama de humanidade e mostrar que ele, mesmo sendo, receoso e, com as atitudes da filha e não concordar, ele tinha uma grande admiração, orgulho dessa filha, mas ele era mais cagão mesmo, né, é o que eu posso dizer. E quem enfrentava os militares era a mãe. E ele ficava ali no meio do caminho, mas ao mesmo tempo eu tinha um amor profundo pela filha. Ah, legal. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pela oportunidade de conversar também, com a Matinê. Muito sucesso para o Mensageiro agora chegando nos cinemas também diante do público e, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês.